Conhecido como apóstolo do Ceará, o saudoso pastor José Teixeira Rego, líder da Assembleia de Deus em Fortaleza por quase 30 anos, deixou grande legado evangelístico no estado nordestino. Quem se lembra de muitos episódios vividos pelo pioneiro é o também saudoso pastor Sebastião Mendes Pereira, que, assim como seu antecessor, liderou a igreja cearense. No programa de hoje, continuamos com a entrevista concedida pelo carinhosamente conhecido como Pastor Bastos ao pastor Nemuel Kessler em 1985 para a série Memória das Assembleias de Deus da CPAD, com a presença do pastor Eliezer Cohen e do vice-presidente da igreja cearense, pastor Deusdete Farias. Aconteceu, ficou registrado, está na história. Muito bem, esse servo de Deus aceitou Jesus lá em Belém do Pará, no dia 24 de dezembro de 1921. Foi batizado das águas pelo pastor Samuel Niston. E depois de cooperar um certo tempo aqui em Fortaleza, ele dirigiu-se para Itabagé, para Lagoinha, e ali em 1923. E em janeiro de 1924 casou-se ali com a senhorita Francisca Pinheiro Rego Bastos, e ficou cooperando no trabalho ali. Mas enquanto ele cooperava no trabalho ali, sucedeu uma coisa interessante que eu desejaria contar para ficar como uma lembrança para os pósteros e para saber-se como Deus dirige os seus servos. Ele me contou, não foi história de eu contar, ele me contou que no ano de 1926, uma noite ele estava dormindo, quando ele sonhou que chegava perto da rede dele o missionário Samuel Niston. Como sabemos, Samuel Niston foi um dos primeiros missionários pentecostais a chegar no Brasil. Chegou ao Brasil no ano de 1916. Foi um grande homem de Deus, Samuel Niston. Foi quem batizou José Teixeira Rego. E então, irmão Teixeira sonhou que irmão Samuel chegava e disse: olha, Teixeira, você vai ao Rio de Janeiro, lá você vai consagrado e voltará para o Ceará. Nesse mesmo instante, a esposa de irmão Teixeira também acordou-se e bateu na rede dele. Disse: Dedé, ela chamava de Dedé. Disse: olha, eu acabei agora de sonhar que irmão Samuel chegava aqui e nos dizia que nós tínhamos que ir para o Rio de Janeiro, né? E lá você seria consagrado e depois nós voltaríamos para o Ceará. O sonho que um teve, o outro teve também ao mesmo tempo, né? Prova da direção divina, né? Irmão Teixeira, então, sem nenhuma dilação, resolveu viajar para o Rio de Janeiro. E ali chegando, começou a cooperar em Petrópolis, estado do Rio. E Deus abençoou ricamente. Já no dia 9 de janeiro de 1928, ele foi consagrado ao Evangelho pelo irmão, foi consagrado pastor pelo irmão Gunnar Wingre e Simão Lundgren, que ainda hoje vive, viu? Naturalmente os irmãos o conhecem, hein? E então ele estava pastoreando a igreja de Petrópolis, já tinham 73 membros, quando ele resolveu voltar para o Ceará. Acontece que isso já foi em 1909. Quando ele chegou no Ceará, ele não ficou logo em Fortaleza, foi para Canabrava, onde em 1927 um crente chamado Domingos Viana, de uma família muito grande, aceitou Jesus como Salvador, e ali tornou-se uma grande congregação, e tornou-se não só uma congregação, mas uma igreja, né? O pastor José Teixeira Rego, no dia 8 de maio de 1929, assumiu o pastorado daquela igreja, né? E depois ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro, mas aí ele já me disse que estava já sem a direção divina, porque Deus tinha mandado que ele fosse e voltasse, né? Não tinha mandado ele ir 2 vezes ao Rio de Janeiro. Ele foi e assumiu outra vez o pastorado da igreja em Petrópolis, mas encontrou certas dificuldades e voltou para o Ceará, e voltou muito amargurado. Mas quando ele chegou, foi justamente na época que o irmão Julião Silva escrevia para a igreja de Belém, dizendo que não queria ficar aqui. Então o nosso irmão missionário Neres Júlio Nelson, que cooperava no trabalho de Fortaleza desde o ano de 1929 e que era já pastor em Belém, achou por bem convocar
convidar o pastor José Teixeira Rego para pastorear a Igreja Cidade de Deus de Fortaleza. Ele assumiu quando? O que aconteceu no dia 1º de maio de 1932. A Então, igreja... o Julião ficou praticamente... Julião viajou... 7 meses. Tá. 6 de outubro de 31 até 30 de abril Não, de 32, 1º de maio de 32, né? Bem, ele retornou Então, aqui ao nós Pará. temos... E irmão Teixeira Rego, quando assumiu o trabalho em Fortaleza, o trabalho contava apenas 42 membros. Então, aqui está o irmão Nélis Nelson, né? Foi que fez o convite a ele, né? Perfeitamente, sim. Esse nosso missionário, Nery Júlio Nelson, era uma pessoa que nós sempre o amamos muito, porque ele cooperava com muito amor na Igreja Cidade de Deus no estado do Ceará. Ele não poupava esforços para aqui estar e trazer sempre uma palavra boa, uma palavra de conforto à igreja e aos pastores. Não faltava a nenhuma das nossas escolas bíblicas. Gostaríamos de dizer que esse abnegado servo de Deus chegou ao Brasil no dia 21 de março de 1921. Quem chegou? Nery Júlio Nelson. Nélis Nelson. Chegou ao Brasil no dia 21 de março de 1921, vindo da Suécia via Estados Unidos. E foi um grande servo de Deus. Eu amo muito, pois ele e pastor José Teixeira Rego foi quem me consagraram ao Santo Ministério no dia 6 de setembro de 1953. Irmão Nelson passou para Jesus no dia 5 de março de 1963, mas sua memória sempre vive conosco. Conosco ficaram o seu exemplo e as suas vibrantes palavras que nunca desaparecem dos nossos corações. Só uma coisa, foi o irmão José Teixeira Rego que chegou aqui primeiro em 1922 ou foi o Antônio Rego Barros? Né? Eles chegaram quase igual, né? Agora, José Teixeira Rego veio por conta própria, era apenas um auxiliar do trabalho, E Vicente Salles e Antônio Rego Barros veio enviado pela igreja de Belém do Pará com a finalidade de fundar, de organizar a igreja em Fortaleza. 29, né? Agora, ele não conseguiu organizar a igreja em 1922, voltou ao Pará e em 1929 a igreja enviou outra vez, foi quando ele fundou oficialmente a igreja em 7 de setembro de 1929, como já foi dito. Então nós temos no interior, em 1915, Vicente Salles e substituindo ele em 35 o irmão Juvenal Roque, né? De Andrade. E aqui foi em 29 o irmão Antônio Rego Barros, depois em 31 Julião Silva, depois 32 José Teixeira Rego. Perfeitamente. O irmão Juvenal Roque, bom, vamos equiparar aqui. Em 32 o José Teixeira Rego ficou até que ano? Bem, José Teixeira Rego foi um homem que trabalhou muito no estado do Ceará, um homem ricamente abençoado por Deus. Ele desbravou muitos campos aqui no Ceará. Ele tinha muito amor à evangelização. Aqui em Fortaleza, Deus abençoou, ele fez um grande trabalho. Você pode citar alguns campos que ele abriu, o nome? Bem, de alguns locais? Podemos citar muitos deles. Por exemplo, Paturité, Crato, Iguatu, Maranguape, Calcaia, inúmeras outras, Paracolhada também, Trairi também, foi criado no tempo do pastor José Teixeira Rego. Ele fundou trabalhos em cerca de 30 municípios no Ceará. E ele ficou até que ano? E aqui em Fortaleza, o pastor José Teixeira Rego procurou levar a palavra de Deus a todos os bairros da cidade. Trabalhou conosco durante 28 anos e passou para Jesus no dia 5 de dezembro de 1960, deixando a igreja em Fortaleza com 6.000 membros devidamente arrolados e 25 pastores e evangelistas trabalhando no estado do Ceará. Quem substituiu ele? Quem substituiu o pastor José Teixeira Rego, o pastor Armando Chaves Cohen, que era então diretor
na nossa casa publicadora, a Assembleia de Deus no Brasil. E lá no interior, o Juvenal Roque foi substituído? Bem, Juvenal Roque demorou pouco tempo no Ceará. Esse nosso irmão já foi logo embora nos anos de 1930 e pastor José Alencar de Macedo assumiu todo o trabalho deixado pelo seu cunhado. Não, em 35 ele assumiu. Aqui a região da praia. Sim, a região da praia. Outros pastores foram assumindo. Outras igrejas foram criadas, como, por exemplo, Canabrava, foi criada igreja, Curu e outros trabalhos. E agora, o pastor José Teixeira Rego, sentindo, esses trabalhos ficaram na responsabilidade de pessoas consagradas, mas não pastores. Então, o pastor José Teixeira Rego achou por bem consagrar um homem, um servo de Deus, para tomar conta dessa região da praia, dessa região do Curu, até Betânia e Itapipoca, onde já foram criados trabalho nesse tempo. Um trabalho desse tempo se chamava Curuxati, que foi um lugar onde Deus abençoou ricamente. Hoje, naquele lugar, Curuxati, formou-se um grande povoado, uma grande vila, que edificou-se um grande templo no meio de uma praça, e ali só moravam crentes. Ali não se vendia nenhum vício, nem cigarro, nem bebidas alcoólicas, nem havia outros costumes incompatíveis com a vida cristã. Aquele lugar, Betânia, hoje já está muito misturado, mas foi sempre uma grande bênção para o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus continua de muito sólido. Então, o pastor José Teixeira Rego, no ano de 1935, achou por bem consagrar um homem muito dedicado ao trabalho de Deus, pastor Antônio Alves dos Santos. Aquele, né? Foto com o pastor Benjamin. Pastor Antônio Alves dos Santos. Aqui está, pastor Antônio Alves dos Santos. Ao lado está Benjamin Ramos de Oliveira. O primeiro, esse aí é o pastor. Esse ali. Mas esse aqui é o Antônio Alves dos Santos. Primeiro pastor consagrado no ministério do pastor José Teixeira Rego, no ano de 1935. Este irmão assumiu o trabalho deixado pelo pastor Juvenal Roque de Andrade. E aquele ali, ao lado aqui está o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, pai do pastor Timóteo Ramos de Oliveira, hoje pastor vice-presidente da igreja em São Cristóvão. Que ano mais ou menos foi tirada essa foto? Essa foto foi tirada aproximadamente nos anos de 1945. 45. Ela já tem cerca de 40 anos. Então o pastor José Teixeira Rego fez a consagração dele, né? Perfeitamente. E esse nosso irmão foi um verdadeiro baluarte, um verdadeiro instrumento na mão de Deus. Então depois foram aparecendo outros, foram criados trabalhos em outros lugares, no interior do Ceará, e foram sendo consagrados outros pastores, inclusive José Alencar de Macedo, que era evangelista, mas não era consagrado pastor, e outros, muitos pastores, que poderíamos, se preciso, citarmos alguns nomes. Como, por exemplo, ali está, temos aqui a foto do pastor Raimundo Marinho dos Santos, que pastoreou uma das igrejas mais próximas aqui da capital, a igreja de Calcaia. Quando é que esse aqui foi consagrado? Esse nosso irmão, ele foi consagrado em 1947, mas ele trabalhou muitos anos como autorizado, entendeu? Autorizado. As consagrações antigas aqui não eram fáceis, não é? A pessoa trabalhava 10, 12, 15 anos apenas como evangelista autorizado. Vê-se o caso do pastor José Alencar de Macedo. José Alencar de Macedo chegou aqui ao Ceará em 1926, realizou um grande trabalho, mas só foi consagrado no dia 10 de dezembro de 1938, 12 anos depois de ele chegar ao Ceará. Esse nosso irmão aqui da foto é Manuel Bezerra dos Santos. Então, esse nosso irmão era crente desde 1934. Dirigiu uma das nossas abençoadas congregações aqui em Fortaleza, Monte Castelo. Daqui, pastor José Teixeira Rego enviou para Canabrava. Também pastoreou a igreja em Betânia, a igreja em Cascavel, depois para Curu. Passou para Jesus no dia 16 de novembro de 1963.
Vamos para um breve intervalo e voltamos já com esta edição do Na História. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Os primeiros locais de pregação, os templos da Assembleia de Deus construídos em Fortaleza, o crescente número de convertidos e o envolvimento dos crentes constam neste bloco do Na História com o pastor Sebastião Mendes Pereira. Apesar do Evangelho ter iniciado no interior e depois vindo para Fortaleza, quando é que Fortaleza assumiu o comando de todo o trabalho então do Estado? Como acontece hoje? Olha, a Fortaleza assumiu o comando de todo o trabalho com José Teixeira Rego. Porque antes de José Teixeira Rego não tinha, o trabalho iniciado era apenas por José Alencar de Macedo. Ele tinha um trabalho autônomo, né? Então, José Alencar de Macedo, sabendo que em Fortaleza tinha uma igreja estabelecida, uma igreja organizada, ele procurou contato com o pastor José Teixeira Rego. E então, se relacionando, né? E Fortaleza, foram aparecendo outros trabalhos. E muitas vezes era necessário enviar obreiros para aqueles lugares. E quem enviava era a igreja de Fortaleza. De modo que o pastor José Teixeira Rego chegou a enviar cerca de 25 a 30 obreiros para o estado do Ceará. Bem, então nós temos uma foto aqui, né? Esse aqui foi o primeiro templo de Bela Vista. Bem, olha, eu me recordo muito. Sim. Quando aceitei Jesus como meu Salvador. Em Fortaleza não havia nenhum templo. O primeiro templo inaugurado em Fortaleza foi justamente esse, no bairro de Bela Vista. O templo atual de lá não é esse hoje, é outro templo. Mas, para nós, o povo de Deus naquela época, foi uma grande bênção, uma grande vitória, porque nós não tínhamos nenhum templo em Fortaleza. Esse templo foi inaugurado no dia 7 de maio de 1939. Eu estava presente e o irmão Teixeira estava eufórico. E estava presente o missionário Orlando Boyer, que nos deu uma mensagem muito maravilhosa. E o pastor José Teixeira Rego leu o Salmo de número 126 e consagrou este templo a Deus. Ele enfatizava aquelas palavras: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Porque um templo naquela época para nós era uma grande bênção, era uma grande vitória. Então esse foi o primeiro templo aqui em Fortaleza, né? Depois foram surgindo outros. Foi inaugurado o segundo templo do bairro de Mucuripe no dia 10 de dezembro de 1939. Nós não temos nenhuma fotografia. E depois foi inaugurado o templo central. Nós não tínhamos templo central. Aqui tínhamos uma casa grande, um galpão grande, tinha servido de fábrica, de armazém, aqui na rua Dona Teresa. Mas como é que foi conseguido esse terreno aqui? Bem, os nossos primeiros salões, como já falei, o primeiro foi no bairro Santa Terezinha, em 1929, assim. Depois de alguns anos, nós nos mudamos aqui bem perto a Praça Castro do Carreira, perto da estação de trens.
Bem, daí pastor Sim, José mas Teixeira Rego... mudou com terreno alugado? Casa alugada. Casa alugada, né? Nós não tínhamos nenhum imóvel. Esse aqui do Benfica. Sim, esse aí do Benfica, alguns anos depois, nos mudamos para o Benfica, onde tínhamos um salão. Bem, alugado também. Mas, então o pastor José Teixeira Rego, andando por aqui, achou esse lugar aqui, um casarão que tinha sido de fábrica, estava desocupado, né? Então ele resolveu alugar, isso em 1936. Ele resolveu alugar esta casa. Mas, naquele mesmo ano, o proprietário da casa resolveu vendê-la. Então o pastor José Teixeira Rego, que é um homem de muita coragem e de muita fé, sem dinheiro nenhum, comprou aquela casa por 25 contos de réis. Mas acontece que nós tínhamos na igreja um crente, irmão chamado Pedro Pires da Rocha, que é o sogro do pastor José de Farias. Aquele nosso irmão, ele morava aqui no Benfica, no bairro do Benfica, era um crente alegre, fervoroso, era um homem que tinha dinheiro. Então ele deu 10 contos de réis como sinal daquele negócio, e os demais pagamentos ficamos pagando mensalmente. 1,8 conto por mês. Eu me recordo que quando eu aceitei Jesus em 1938, a igreja ainda devia algumas mensalidades que foram logo saldadas. Né? Qual era o valor do terreno todo? 25 contos de réis. Agora, já estávamos construindo templos nos bairros, mas não tínhamos um templo central. Então o pastor Teixeira Rego resolveu demolir aquele salão velho. E o que foi feito? E no ano de 1942, no dia 1º de maio, inauguramos o nosso primeiro templo central. Sim, e aí já existia uma casinha aqui, né? Tem a casa grande. Casa grande. Sim. Não era um galpão grande, não era para frente essa largura, que depois a igreja comprou o terreno aqui ao lado, do lado norte. Quanto foi? Bem, isso ele comprou em 1955, há muitos anos depois. Porque inauguramos o nosso primeiro templo no dia 1º de maio de 1942. Foi a maior festa pentecostal que até então o povo de Deus realizou em Fortaleza. Foi uma grande festa e uma grande bênção, que era uma grande vitória, nós temos um templo central. E depois começou-se a construir os outros templos. Quando pastor José Teixeira Rego passou por Jesus, já deixou em Fortaleza cerca de 15 templos, que hoje a maioria não existe mais, porque foram derrubados para dar lugar a outros templos maiores. Mas e o terreno era esse comprimento mesmo, ou a igreja foi adquirida? O mesmo comprimento. Agora, em 1945, houve um acréscimo do templo. Foi outra festa grande. Aquela inauguração foi no dia 7 de setembro de 1945. Estavam presentes diversos obreiros, inclusive Antônio Henrique Barros, que foi o fundador do trabalho em Fortaleza. Ele estava presente naquela festa. Eu me recordo que eu conversei com ele. Presente o pastor João Batista da Silva, que nessa época pastoreava a igreja com Pessoa, Paraíba. Presente o pastor Antônio Petronilo da Silva, de Souza, da Silva, de Santos, pastor de São Rafael nessa época, que morreu, pastor da igreja do Brasil de uma pessoa, foi um grande obreiro do Brasil, muito nosso amigo. Eles e muitos outros estavam presentes naquela solenidade de inauguração do aumento do nosso templo, que era mais uma vitória que Deus nos concedia. Mas com o passar do tempo, o templo foi se tornando pequeno. Então necessitou o pastor José Teixeira Rego, nos anos de 55, comprar uma casa aqui ao lado norte e fazer uma grande remodelação nesse templo. Enlargueceu e aumentou o templo. E esta nova inauguração, que é a que nós comemoramos, foi feita no dia 7 de setembro de 1957, que foi também uma grande, uma maravilhosa, uma abençoada festa, uma festa que jamais poderemos nos esquecer. E todos os 7 de setembro nós estamos aqui em Fortaleza, tanto comemorando a data da nossa fundação, como também da inauguração do nosso Templo 7. Quantos membros tinham quando compraram o terreno aqui? Nessa época, eu não estou bem ao par, mas nós tínhamos cerca de 500 irmãos já, quando comprou isso aqui.
Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, 3 anos depois, 2 anos depois, já o meu cartão de membro recebeu o número 820 e pouco, né? Então, tinha de 500... Mas foi comprado em 36, alugado em 35 e comprado em 36, né? E aí... Nós tínhamos cerca de 500 irmãos, mas eu quero explicar. Nós tínhamos já trabalho nessa época em Caucaia, município de Caucaia, onde tínhamos muitos crentes. E todos esses crentes desses lugares, desses municípios próximos de Fortaleza, eram arrolados aqui. Todos eram membros daqui. Caucaia, antiga Soria, essa época se chamava Soria, onde pastoreou Raimundo Marinho dos Santos. O trabalho cresceu muito, floresceu muito, mas ele não tinha rol ali. Todos aqueles crentes, depois Maranguape, aqui pertinho, e todos esses crentes eram rolados no nosso rol. E aí sentiram a necessidade de demolir a casa e construir? Sim, dado o crescimento do trabalho, porque aqui já se reunia cerca de 150, 200 irmãos, assim, e um salão portava esse grande número de irmãos. E outra coisa, o pastor José Teixeira Rego, ele estava sabendo que Deus ia fazer uma grande obra aqui nessa cidade e queria dar para arranjar um local melhor, ou construir um templo espaçoso onde pudesse comportar. O senhor pegou a construção da igreja aqui? Peguei, eu acompanhei toda a construção. O senhor ajudou a construir também? Perfeitamente. Como é que os crentes que trabalhavam à noite, como é que era? Eu trabalhava de dia e de noite, Aqui trabalhava de mutirão, e não se tinha dinheiro, E eu me recordo que até eu dirigia uma congregação, e em certa ocasião me deixava um dinheirinho aqui, o nosso irmão pastor José Teixeira Rego, ele estava aqui dentro da obra, assistindo, trabalhando, dirigindo, quando eu entreguei aquele dinheiro a ele, e eu creio que ele ficou muito satisfeito, muito agradecido a Deus com aquela ajuda que a gente estava trazendo. O Teixeira Rego era muito destemido, muito corajoso e muito trabalhador. Aqui, a vizinhança aqui, como é que reagiu quando... Bem, de princípio, uma parte da vizinhança não gostava do Evangelho. Os nossos irmãos aqui, especialmente os nossos irmãos de cor, que moravam no bairro de Cachoeirinha, hoje Padre Andrade, esses irmãos que vinham do bonde do Alagadiço, esses irmãos, quando saíam do culto, geralmente eram seguidos pelas crianças, e saíam berrando atrás deles, assim, chamando eles de bode, de outras coisas mais. Mas os irmãos respondiam tudo aquilo, orando a Deus. O resultado foi os vizinhos se acalmarem e muitos deles aceitarem também Jesus como Salvador. Lembra, assim, dá para contar algumas experiências desses homens de dificuldades de andar a pé, como por exemplo o pastor Zequinha? Pode contar com mais detalhes algumas experiências que a gente inclui? Por exemplo, o pastor Zequinha, que é um exemplo, ele andava a pé, mas tinha saúde, e Deus abençoou ricamente aquele servo de Deus, porque era um homem que testificava por onde quer que ele passava. Por exemplo, ele passava numa casa e sempre pedia água, e um dia a dona da casa disse ao marido, olha fulano, aquele homenzinho baixinho, moreno, ele passa aqui, pede água, e de volta ele passa aqui também, pede água. O que aquele homem está fazendo? Eu disse, olha fulano, eu não sei. Ela disse, mas na próxima vez que ele passar aqui, eu vou perguntar o que é que ele faz. E assim sucedeu. Quando ele passou da próxima vez, ela perguntou, meu senhor, me desculpe, mas eu quero perguntar uma coisa, qual é a sua ocupação? Por que é que o senhor passa tantas vezes aqui por esse caminho? Ele disse, minha senhora, eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou anunciador de boas novas. Então ela ficou assim, boquiaberta, e ele começou a testificar para aquela família. Eles pediram um culto na sua casa, eles aceitaram Jesus como Salvador, toda aquela família aceitou Jesus como Salvador. E hoje naquele lugar é uma abençoada congregação. E convém salientar que ele criou o trabalho da Cidade de Deus, não somente no Ceará, mas penetrou no Rio Grande do Norte, testificando de Jesus, e foi até o estado da Paraíba, e ganhou muitas almas para Deus. Acredito que se fosse no tempo do caminhão ou do automóvel, ele não teria a oportunidade de fazer um trabalho tão excelente como aquele que ele fez no tempo que ele andava a pé. Andou no meio de cangaceiros, testificou para eles, mas era um homem destemido, um homem que não tinha nada no mundo, porque tinha Deus no coração.
E a única finalidade, o único desejo que ele sentia no seu coração era pregar o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, como já falei, continua bem velhinho, vai completar 86 anos de idade, mas continua pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Quixadá. Agora, só para encerrar o trabalho ali, depois a gente vai continuar na fita, por causa da fita ali. O irmão, depois do pastor Armando Cohen, depois a gente volta com detalhes, tá? O pastor Armando Chaves Cohen assumiu dia 5 de dezembro de 60, né? Não. Nessa data morreu o pastor, e ele assumiu quando? Dia 20 de janeiro de 1961, a convite do Ministério Local da Igreja e a convite do missionário Neres Nelson. E ele ficou até quando? 17 de fevereiro de 1962, quando transmitiu o pastorado ao pastor Emiliano Ferreira da Costa. Então, Emiliano, ele ficou até 30 de abril de 1985, quando o Senhor Jesus o levou para o seu reino de glória. O pastor Emiliano Ferreira da Costa nasceu no dia 19 de maio de 1917, em Lagoa do Mato, município do Rio Grande do Norte. Criou-se na cidade de Mossoró e aceitou Jesus como Salvador na Igreja Presbiteriana no dia 9 de julho de 1926, quando contava apenas 9 anos de idade. E aqui está o pastor, então, Bastos, ou Sebastião Mendes Pereira, que assumiu no dia 3 de maio de 85, né? Perfeitamente. Hoje está mais simpático, ele parece o Juscelino Kubitschek. Ele me achava parecido com ele, viu? A minha família me achava parecido com o Juscelino Kubitschek, viu? Pastor Manuel Francisco de Almeida, nós estávamos em uma convenção estadual, setembro de 63. Pastor Emiliano Ferreira da Costa. Na 8ª Conferência Mundial Pentecostal, realizada de 18 a 23 de julho de 67, no ginásio Gilberto Cardoso, chamado Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. Aí estão os nossos dois irmãos. Altaneira é um dos bairros da nossa cidade. Ali começamos com o trabalho quando o pastor José Deusdete Farias dirigia a grande congregação de Padre Andrade. E construímos um templo ali. Mas o templo construído em Altaneira estava muito pequeno, de modo que os irmãos lançaram mãos à obra, compraram um terreno e construíram um templo novo, um templo grande, amplo, e que foi solenemente inaugurado no dia 27 de outubro próximo passado. Eu casei em 1947. Agora gostaria de salientar que desde quando me entreguei a Jesus, que procurei consagrar a minha vida a Deus, eu procurava evitar namoros. Comecei logo a pregar, a auxiliar o trabalho do Senhor Jesus, mas acontece que quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui convidado a dirigir uma classe de escola dominical de crianças. Entre essas crianças tinha uma mocinha de 12 anos, chamada Terezinha Félix Pereira. Eu, com sinceridade, no coração, simpatizei aquela moça, aquela menina, mas guardei aquilo no coração durante 6 anos. Encontrava muitas pessoas, moças, procuravam me namorar, mas eu sempre procurava evitar. Mas quando cheguei aos 24 anos de idade, que sentia a necessidade de casar, então eu disse, bem, agora é necessário que eu declare a irmã Terezinha o que tenho no coração por ela. Eu a tratava de irmã Terezinha e ela de irmão Bastos. E meus irmãos acreditam mesmo que aquele casamento foi aquilo.
aquele casamento, meu casamento foi dirigido por Deus. No dia 7 de junho de 1947 nos casamos. E Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Tem nos dado 5 filhos: Israel, Ismael, Tamar, Débora e Damares. Posso dizer que o meu lar é um lar de abençoado, um lar de paz, e que meus filhos todos são crentes, e que não absolutamente nenhum trabalho. Assim como no início, decorridos já 104 anos de próspero trabalho da Assembleia de Deus no Ceará, por meio da ação do Espírito Santo e dos esforços de abnegados irmãos e irmãs, a obra continua avançando e prosperando até a vinda bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta edição do Na História fica por aqui. Deus te abençoe. A paz do Senhor.